Olá, seja bem-vindo à nossa leitura diária, a Bíblia em um ano. Eu quero continuar com você. Chegamos ao livro de 2 Samuel 11 e aí o 12. Você vai se deparar com uma história muito conhecida. O começo da leitura diz: na primavera seguinte, a época do ano em que o rei costumava sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabã, mas Davi ficou em Jerusalém. Aí começa a história aonde nós vamos ver que Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e viu uma mulher muito bonita, qual nós conhecemos, Betseba, e nós vamos ver que no decorrer da leitura ele manda chamar essa mulher, ele tem relações com ela, e aí, continuando a história, lá na frente ele recebe uma mensagem dela, né, dizendo que está grávida, e aí ele manda chamar Uri, o seu esposo, Urias, e aí ele manda chamar Urias, né, o esposo de Betseba, e ali ele manda que ele volte para casa para descansar, e Urias, no primeiro momento, ele não vai para casa, ele dorme à porta da cidade. Novamente, o rei chama ele novamente, né? E ali eles têm uma comunhão e ele acaba ficando bêbado ali na esperança de que ele retornasse para sua casa. Mas Urias também não retorna, até porque os seus companheiros estavam em guerra, acampando no vale. Então, mais uma vez, Davi pega ali naquele momento e já assim, com tantas articulações para tentar mandar ele voltar para casa, para ficar com a sua esposa, para quem sabe ali achar que estava grávida de Urias, ele manda que Joabe envie ele diante da batalha para que ele pudesse morrer. E nós vemos na continuação do texto que isso realmente é o que acontece, e Davi ali, ele pega por esse momento, né, e o profeta Natan chega até ele para repreender. Já no capítulo 12 você vai ver, e Natan conta aquela história para ele, dizendo: olha, numa cidade tinha dois homens, um era muito rico, o outro era muito pobre, e ele vai contando essa história e diz que em determinado momento esse homem rico recebe esse homem pobre e ele tem ali muitos cordeiros, tem muitos bois ali, e agora é o momento de fazer a festa para comemorar. E aquele homem rico, ele pega e para fazer essa festa ele pega e sacrifica o único ali cordeiro que esse homem pobre tinha. E aí nesse momento mais na frente você vai ver que Davi, ele fica indignado, né? E ele diz: olha, esse homem... E aí Davi, quando ele vê essa história dos animais sendo preparados para a refeição do visitante, ele fica furioso com aquele homem e ele declara no versículo 5: eu juro pelo Senhor, Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. E aí então o profeta Natan diz: esse homem é você. Isto é que diz o Senhor, Deus de Israel. Ele tornou você rei, lhe livrou de Saul e poderia lhe dar tudo em dobro, ainda mais, né? Mas você foi aquele homem que fez isso com Urias, o traiu e colocou diante da batalha para que ele pudesse vir a morrer. E sabe, queridos, lá na frente vem ali a morte desse filho de Davi e Betseba, né? É o momento ali onde Deus realmente coloca a sua mão. E nós vamos ver também que nesse período ali Davi, ele fica em luto, né? Ele fica naquele momento, não em luto, ele fica em um momento de jejum, ele não come, ele não responde aos oficiais, e depois que o menino chega a morrer, ele se levanta, ele vai tomar um banho, ele volta a comer, e os servos até perguntam: quando o menino estava vivo, ainda doente, o senhor não respondia, não comia, agora que morreu, o senhor volta a fazer suas atividades, né? E ele fala: olha, eu estava assim, querendo que Deus pudesse ter misericórdia de mim, ele pudesse trazer ainda o menino à vida, mas não aconteceu. Então agora não posso eu mais jejuar, porque não trarei ele de volta. Então isso também é uma resposta de Davi. Ele reconheceu ali o seu erro, o seu pecado, tentou em oração e em jejum, mas a resposta de Deus era que a vida do menino havia se acabado naquele momento por causa do pecado de Davi. E lá na frente, com Betseba, ele vai ter o seu filho Salomão e vai continuar essa história, onde eu e você vamos acompanhar essa história de Davi com Betseba, o desfecho de tudo isso e o resultado do pecado de Davi nesse momento.
E quando nós chegamos no livro de Daniel, no capítulo 6, é um momento muito importante, a qual nós aprendemos muito sobre a fé de Daniel. Nós vemos que nesse período aqui, o rei Dário ele resolve dividir o país em 120 províncias, escolhe 120 homens para governar, e dentre um deles está escolhido ali Daniel. Só que dentre aquelas pessoas que foram escolhidas, eles já estavam percebendo que não tinha ninguém ali como Daniel, que Daniel realmente era muito sábio, e eles também sabiam que nunca encontrariam nada para que pudessem acusar a Daniel. Tanto é que eles chegam ali diante do rei Dário e pedem: olha, que o Senhor possa proclamar uma lei para que somente ao Senhor possa ser dado honra, somente ao Senhor possa ser feito culto, sabendo que a única maneira de eles chegarem e atingir Daniel seria sobre a sua religião. E aí, continuando a história, nós sabemos que quando Daniel sabe disso, ele volta para sua casa, ele ora, e aquelas pessoas chegaram diante do rei e pediram essa lei, vão até lá e o acusam. E na continuação do texto, nós vemos que realmente aquela ordem do rei, ela não pode ser revogada. Já estava escrito a lei, então teria que ser cumprida. Mas nós vemos também que o próprio rei, no 16, diz assim: então o rei mandou que trouxesse Daniel e jogasse na cova do leão. E olha o que o rei disse para Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. E sabe, queridos, e esse foi um momento muito importante também na vida do rei, porque ele não conseguiu dormir naquela noite, aonde Daniel estava na cova dos leões, e pela manhã, logo cedo, ele já foi ali adiante da cova para ver o que tinha acontecido, crendo e esperando que Daniel pudesse estar vivo. E olha a resposta de Daniel no capítulo 21, no momento que ele é chamado: o meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não fizesse, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. E o rei ficou muito alegre, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim ele foi tirado, e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Sabe, queridos, na continuação desse texto, nós vemos no 26 a nova ordem desse rei: eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus de Daniel e o adorem, pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre, e o seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. E Daniel continua a ser uma alta autoridade do governo durante o reinado do rei Dário e depois durante o reinado do rei Sírio da Pérsia. Sabe, queridos, mediante ainda tudo que estava acontecendo, mediante a um reino, ali a fidelidade de Daniel de permanecer firme ao seu Senhor, lá na frente o nome de Deus foi glorificado até mesmo pelo aquele rei. E o nome do Senhor já foi ali colocado no lugar correto, acima de todo nome. Então, muitas das vezes eu e você vamos ter que permanecer fiéis mediante a circunstância, mediante a cova do leão, mediante as acusações. Nós vamos permanecer de pé e crendo que o nosso Deus também pode enviar anjos e que pode entrar em favor das nossas lutas e batalhas, e que o nome dele será glorificado, será reconhecido. Então, a minha e a sua honra ao Senhor, a nossa fidelidade, permanecer na palavra, confiando que Deus pode agir nas nossas situações, fará com que o nosso Deus também seja glorificado. E quando você continua aí sobre o meu e sobre o seu texto, nós chegamos ao livro de Marcos, no capítulo 4, nós vamos ver o Senhor falando aí sobre as suas parábolas. E quando ele chega no versículo 35, ele fala: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado. Esse é o momento a qual de repente começa a soprar um grande vento muito forte e as ondas arremessam com tanta força em cima do barco, e o discípulo diz: Senhor, mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa conosco. Então ele se levanta e fala ali: fique em silêncio, fique calmo. E o vento parou e tudo ficou calmo. E ele pergunta: por que vocês são assim, tão medrosos? Com pouca fé, vocês ainda não têm essa fé. E os discípulos, cheios de medo, disseram uns aos outros: que homem é este que manda até que o vento e as ondas cessem, que elas parem? Sabe que olhando sobre o texto que nós acabamos de ler de Daniel e olhando o texto que os discípulos aqui estão sendo também ensinados a confiar em Deus, seja na cova dos leões,
seja no tempo da tempestade, Deus está nos ensinando a ter fé, a permanecermos obedientes naquilo que nós confiávamos antes da cova dos leões, sermos fiéis àquilo que nós acreditávamos antes das tempestades. E quando elas chegarem, quando as circunstâncias chegarem, nós permanecermos no Senhor, não sermos abalados, que no final nós veremos a glória de Deus, veremos o favor de Deus e veremos a palavra de Jesus aqui acalmando a tempestade. Que você permaneça com fé, que você se delicie nesses textos, que você possa gastar muito mais tempo, que são textos longos, mas que vão trazer um grande crescimento para a sua vida. Compartilha esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, envia para os seus familiares, no grupo da família. Você vai ser bênção também através desse vídeo, salvando pessoas, alcançando pessoas e dizendo para elas que é possível, em meio à tempestade, ter calma, porque Jesus também está nesse barco, no barco da sua vida. Deus abençoe e até a próxima.